Agora a gente vai ao vivo à Câmara dos Deputados ouvir o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre a 6x1. Com o presidente da República hoje pela manhã, fazendo uma conversa de alinhamento entre aquilo que é importante para o parlamento e aquilo que é importante para o governo. Todos sabem que desde o primeiro momento nós procuramos trabalhar de forma alinhada com o governo, procurando ouvir a todos, não só os representantes dos trabalhadores, como também todos os representantes do setor produtivo, que tiveram a oportunidade de discutir tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como também no âmbito da Comissão Especial, com inúmeras audiências públicas que foram realizadas tanto aqui na Câmara dos Deputados, como também em todas as regiões do Brasil. Essa Comissão Especial, ela saiu do Parlamento para ir até a ponta, ouvir as pessoas, ouvir os movimentos sociais, ouvir o setor produtivo de cada região, para que com isso nós tivéssemos a condição de construir o texto mais equilibrado possível. E eu quero aqui, desde já, cumprimentar tanto o deputado Alencar Santana, como também o deputado Léo Prates, em nome deles cumprimentar todos os membros da Comissão Especial que trata da proposta de emenda à Constituição da redução de jornada de trabalho, porque tiveram essa capacidade de poder, através do programa Câmara pelo Brasil, andar praticamente em todas as regiões do nosso país para discutir essa agenda da redução da jornada de trabalho, que é uma agenda do país, que é uma agenda que pertence à sociedade brasileira e que é uma demanda que atende ali a preferência de mais de 70% da nossa população, da sociedade do nosso país. Como todos sabem, nós começamos essa discussão com questões que são inegociáveis e chegamos ao final desse trabalho com esses pilares bastante consolidados e mantidos naquilo que será resultado do trabalho dessa comissão especial e do trabalho principalmente do relator, o deputado Léo Prates. O primeiro ponto, tratando da questão da redução da jornada de trabalho. Nós estamos garantindo que iremos reduzir de 44 horas para 40 horas semanais. Isso estará no texto do relator. Também para nós é inegociável a questão do fim da escala 6x1. Nós estamos aqui garantindo que os trabalhadores brasileiros passarão a ter, com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, a redução da escala. Nós acabaremos com a escala 6x1. Garantiremos 2 dias de folga por semana para os trabalhadores. E, além disso, aquilo que também para nós é inegociável, que é fazer tanto a redução da jornada como também da escala sem ter redução salarial. Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. E os ajustes feitos nesse final, para que o texto pudesse ser divulgado hoje, pudesse ser publicado hoje, se dava no âmbito de detalhes acerca da transição e também de alguns pontos que tratam tanto da questão dos microempreendedores individuais, como também de funcionários públicos, para que pudéssemos ali ter, toda uma adequação que pudesse tratar não só da relação privada, como da relação pública e também de prestadores de serviços para entes públicos. Então, tudo isso está sendo também abordado no texto. Mas a grande dúvida, que é a questão da transição, e depois dessa ampla negociação, da conversa com o presidente Lula, da conversa com o relator, se chegou à conclusão que o relator trará o texto logo mais, já fazendo, após 60 dias da promulgação da PEC, em sendo aprovada na Câmara e no Senado, porque nós temos que também aguardar a tramitação no Senado Federal, nós colocaremos no texto que 60 dias após a promulgação da PEC, nós já faremos a redução de 2 horas imediatamente. 2 horas imediatamente, 60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então, a transição se dará dentro de 1 ano, não mais
do que isso. Nós faremos a redução de 44 horas para 40 em um ano após essa primeira redução de 2 horas. Isso atende um apelo da classe trabalhadora, também escuta o setor produtivo, dá um tempo para que os setores possam se organizar e nós vamos, com isso, garantir essa transição que se falou muito, que seria em tantos anos, tal, mas a posição final da Câmara dos Deputados, em consenso com o governo, é de poder fazer essa transição em um ano. Repito, 2 horas, 60 dias após a promulgação, 2 horas, mais 2 horas após os 12 meses. Então, essa é, na minha avaliação, a grande notícia do dia. Temos mais alguns detalhes que o relator irá trazer, mas quero, antes de passar a palavra aqui para o ministro Zé Guimarães e o ministro Luiz Marinho, poder dizer também que tratei com o presidente da República e nós vamos, nos próximos dias, está tratando da questão dos microempreendedores individuais. Hoje, esses empreendedores só podem empregar uma pessoa por carteira assinada. A ideia nossa é poder avançar, permitindo que esses empreendedores possam contratar mais pessoas, já que estamos reduzindo a jornada de trabalho. Isso irá trazer um avanço significativo, principalmente para buscarmos a formalidade do trabalho. E queremos também, no âmbito dessa discussão, onde pensamos em aumentar essa quantidade de pessoas que poderão ser contratadas por esses microempreendedores individuais, tratar também do reajuste do valor para as micro e pequenas empresas, para os MEIs, para os microempreendedores individuais. O presidente está sensível a esse apelo feito por nós, é um apelo que praticamente une toda a casa. Nós temos uma comissão especial que está tratando disso aqui na Câmara dos Deputados, já que tivemos a aprovação no Senado do reajuste desse valor, mas queremos unir, e isso estará previsto no texto da emenda constitucional, que uma lei tratará dessa questão dos MEIs, tanto para flexibilizar a contratação de mais pessoas, como também a possibilidade de fazermos o reajuste no valor do MEI. Isso está sendo conversado com a equipe econômica, com o ministro do Planejamento, para se medir o impacto. Não ficou estabelecido o valor, nós vamos tratar disso nos próximos dias, porque também poderemos fazer isso de forma escalonada, não de uma vez, para que tenhamos a condição de atender a grande maioria das empresas brasileiras, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores que passarão a ter, com essa decisão política, a condição não só de contratar mais pessoas, mas também de aumentar o valor do seu faturamento. Também estará no texto constitucional que o projeto de lei, e provavelmente aquele do governo que já está aqui na Câmara dos Deputados, nós usaremos esse projeto de lei para que, após a promulgação da emenda constitucional, nós possamos tratar de cada setor de maneira específica, para que não tenhamos nenhum setor prejudicado com essa mudança, tanto na jornada como na redução da jornada de trabalho. Então, vamos usar o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, pelo presidente Lula, para poder, posteriormente à promulgação da PEC, possamos tratar das excepcionalizações que possam ser feitas de acordo com a particularidade de cada setor, porque nós não queremos que essa medida venha, de certa forma, a trazer nenhuma dificuldade naquilo que é uma questão operacional para serviços que têm cada um a sua especificidade. Então, tanto teremos a questão dos microempreendedores individuais sendo tratados por projeto de lei, como também essa parte do projeto de lei do governo para tratar de cada setor especificamente, garantindo assim que o próprio parlamento possa fazer os ajustes necessários, dialogando com os setores, dialogando com o governo, para que essa conquista ela possa ser uma conquista do povo brasileiro, possa ser uma conquista da classe trabalhadora, mas, acima de tudo, nós já ouvimos falar aqui de todo tipo de reforma. Nós estamos aqui, talvez, fazendo a primeira e principal reforma para a vida das pessoas. Passaremos a ter uma nova condição de vida após a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, garantindo à classe trabalhadora do Brasil, aos milhões de trabalhadores e trabalhadoras, às mães chefes de família, um tempo a mais de qualidade para conviver com as suas famílias, para praticar um exercício físico, para cuidar da sua saúde, para descansar, acreditando assim que isso será fundamental para quando esse trabalhador
trabalhador ou essa trabalhadora estiver em ambiente de trabalho, com certeza teremos um aumento da produtividade e, ao final, todos ganharão com essa mudança. Quero aqui reconhecer mais uma vez o papel do deputado Alencar Santana, do deputado Léo Prates, do autor dessa proposta, o deputado Reginaldo Lopes, também a deputada Érica Hilton. Nós apensamos as duas PECs, mas a primeira PEC foi do deputado Reginaldo Lopes, que está aqui presente, e em nome dos ministros Luiz Marinho e José Guimarães, agradecer ao governo a interlocução durante todo esse período. Fiz questão, Zé Marinho, que esteve comigo ao lado do presidente, de registrar isso ao presidente, da capacidade de diálogo que os ministros tiveram com esta casa, com a comissão especial, na construção desse texto. Eu não tenho dúvidas que essa proposta apresentada hoje, ela reúne aquilo que é o sentimento majoritário da Câmara dos Deputados, que é poder entregar à sociedade brasileira a redução da jornada de trabalho, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, atendendo assim um anseio, talvez o principal anseio hoje da sociedade brasileira. Muito obrigado. Isabel, vem para cá. A Isabel tinha trazido no blog dela já essa informação dada pelo Hugo Motta de uma transição mais enxuta, mais rápida, célere, que todo mundo aqui estava assim, vai ser 90, né, Bel? 6 meses? Não, mais rápido do que a gente pensou, diminuiu para 2 meses. Isabel, traz um pouco de bastidor para a gente entender o que foi nessa conversa hoje que levou a esse consenso. Não é nada fácil chegar a um tempo tão encurtado de transição, né? Muito melhor para o governo, que não queria transição nenhuma, chegou aos 2 meses com 1 ano de transição completa. É isso, Tainá. O principal fator que ajuda a explicar para quem está acompanhando a gente do porquê foi possível costurar esse acordo entre Câmara e Palácio do Planalto se chama eleição. Eles precisavam de algo para ser materializado ainda no período das campanhas eleitorais. Então, vamos puxar aqui um fio, por exemplo, a partir do momento em que a PEC for promulgada e essas mudanças todas entrarem em vigor. No início das discussões, o relator desenhava 120 dias. Ele já tinha, segundo a minha apuração que eu trouxe na segunda-feira da semana passada, topado reduzir para 90 dias. O governo ainda insistia em 60 dias. Nessa reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente Lula, eles chegaram a esse acordo de 60 dias. O que isso significa? Que depois que a proposta for promulgada, a gente vai esperar 60 dias e aí a gente já vai ter a aplicação da redução de 2 horas. E as outras 2 horas restantes, já que vai cair de 44 para 40. É essa a redução da jornada 6x1. As outras 2 horas restantes vão cair somente em 2027. É um acordo muito positivo para o governo, Tainá e Uribe. Tanto é que, nas fontes que eu vinha ouvindo aqui, enquanto bastidores estava no ar, as fontes pontuavam que a conversa tinha sido excelente, saiu melhor do que a encomenda, porque o governo até que estava topando fazer uma transição de 2 anos. Só que agora, em 1 ano, já consegue sentir todos esses efeitos. A principal pedra no sapato das negociações era a questão da regra de transição. E já durante o final da semana passada, as fontes pontuavam que dessa conversa sairiam as definições, que o presidente da Câmara queria fazer esse gesto também de ouvir o presidente Lula, de levar já um desenho final e que ele sairia dessa conversa com esse desenho já sendo esboçado para que todo mundo pudesse saber. Então agora é trabalhar realmente no convencimento das lideranças, já que eles tocaram no tema central, mas também tocaram nos temas laterais. Por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, citou a questão do micro e pequeno empresário que a gente vinha explicando aqui. Que vai vir com essa regra, como você estava explicando, né? Porque a gente estava falando mais cedo, a Isabel estava pontuando que há essa preocupação com o impacto, prejuízo sobre os pequenos empresários, né? Houve essa demanda de que houvesse algum tipo de compensação. A dúvida era de se colocar alguma compensação agora, poderia atrasar a votação ou mesmo empacar essa votação, já que é tão delicado falar em compensação de empresário, né, no meio dessa discussão sobre uma discussão maior, né? Então, o que o Hugo Motta trouxe foi exatamente o que Isabel estava prevendo, que era trazer nesse texto
um dispositivo, uma obrigação para que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, se debruce sobre esse detalhe mais adiante. É isso, foi isso que foi explicado. É uma espécie de aceno a essa categoria específica do empresariado, porque é uma categoria mais sensível. Vocês notem que também o presidente da Câmara, Hugo Mota, o ministro José Guimarães, eles não citaram a questão da compensação. Então, também leva a gente a crer que vai ser zero compensação, como o governo vinha desenhando. O que fica de recado, né, e de todas as apurações que a gente trouxe aqui conjuntamente, o governo sai satisfeito e o governo sai muito vitorioso desse desenho final dessa proposta. Agora é partir para o voto e a tarefa principal é de Hugo Mota, garantir que o governo vai ter os votos que precisa desse desenho final de proposta que foi feito. Foi um presente de meio de ano de Hugo Mota para Lula. E a Larissa Rodrigues bem acompanhou, a nossa Larissa 6x1, porque a Larissa acompanha esse caso durante milênios. Larissa, como você avalia? Você trouxe anteriormente que poderia reduzir esse primeiro período para 90 dias, reduziu para 62 anos, não foi nem um ano. E eu gostaria de introduzir aqui uma polêmica para vocês. Uma das autoras desse projeto não estava presente, que é a Erika Hilton. Vamos perguntar para ela. A gente viu exatamente presente o Reginaldo Lopes, que também é o autor da PEC, que ajudou nesse processo, mas quem popularizou essa pauta é a Erika Hilton. Ela não estava nessa coletiva de imprensa, que, aliás, só tinham homens. E quem é mais afetado pela escala 6x1 são justamente as mulheres. 8 milhões de mulheres. 8 milhões de mulheres. Eu gostaria que você abordasse isso, e nenhuma delas representada. Nenhuma, né? E se a gente for parar para pensar, não temos na liderança do governo, deste governo, né, que é considerado mais progressista, nenhuma mulher também para fazer essa articulação. Mas vale também fazer esse adendo que até pouco atrás, há tempo atrás, a ministra era mulher, que era Gleisi Hoffmann, né? E aí nessa saída, nessa mudança para concorrer às eleições, acabou chegando o então deputado e agora ministro José Guimarães. Antes de trazer mais detalhes disso, eu queria só pontuar algumas coisas que eu vou recebendo aqui, porque o que a gente ouvia hoje de manhã era 90 dias, né? A Isabel trouxe isso também para se começar, de fato, a colocar em vigor depois da aprovação esse texto e que essa transição ela seria ali de 2 anos. Antes estavam falando em 3 e agora falando em 2 anos. Eu estou conversando com algumas lideranças aqui porque eu, por exemplo, imaginei que seria um prazo maior e eu fiz esse questionamento, se a gente que ouviu muitas coisas ou se também era essa expectativa do Centrão, de um período de transição um pouco maior. Eu escutei que sim, de 2 líderes que me responderam até agora. Por que eu queria pontuar isso? O que vai chegando aqui é que veio um acordo muito melhor para o Lula do que Mota teria conversado entre os líderes que iria sair dessa decisão. Então, que chega também nos líderes com certa surpresa, não apenas redução no tempo para terminar essa mudança na escala de trabalho, com 4 horas a menos para o trabalhador, como também quando deve entrar em vigor. Ouviu de líder agora, eles vêm com isso em mãos, mas claro que na hora da votação no plenário a gente vai apresentar emendas e isso pode mudar. Então ouvi de que poderia ser uma margem maior para depois, na hora de ter que ceder, pudesse reduzir. Claro que Hugo Mota vai agora para uma prova de fogo. Ele garantiu isso ao presidente Lula e vai ser testada a articulação do presidente da Câmara, se será possível conseguir aprovar um texto, pelo menos do lado da Câmara, dessa maneira. Até agora eu tenho escutado uma certa dúvida dos líderes de que, de fato, chega dessa maneira, em acordo entre o presidente da Câmara e Lula, para se votar esse período de transição, mas se de fato sai aprovado da casa com esse período de redução menor. Mas, de qualquer maneira, até aqui é uma vitória de Lula, porque se esperava um período de transição maior do que pontuado agora pelo presidente nessa entrevista coletiva. Vou jogar para Clarissa Oliveira, deixa eu só pontuar, porque você puxou a polêmica, eu estou aqui conversando com a Erika Hilton, uma das relatoras dessa PEC, para entender também porque ela não estava. A Erika Hilton foi quem deu voz, né, jogou essa pauta aí para as ruas, né? Foi a grande entusiasta ainda no início da discussão, quando não se falava da possibilidade, quando nem mesmo
era abraçada dentro da Câmara dos Deputados essa proposta e quando havia resistência do próprio Palácio do Planalto. Você lembra, Isabel, do próprio presidente Lula em não querer discutir essa pauta com tanta celeridade. Aí ela me aparece com tanta surpresa quanto nós. Ela diz, não soube da coletiva e já estou em Brasília. Aliás, quem estava? Está me mandando áudio, daqui a pouco a gente traz, porque é importante também, já que tivemos o Reginaldo Lopes, o outro braço dessa proposta representado, a gente traz também a manifestação da Érica Hilton, que foi a autora dessa PEC. Clarissa, contigo, minha amiga, desculpa aí interromper para poder dar a voz aqui à deputada. Tainá, eu sei que a gente tem aí já há bastante tempo circulando várias expectativas de uma transição maior, até porque isso de fato estava sendo conversado com os setores, mas até hoje de manhã a gente já tinha trazido no Live CNN a informação de que o governo ia sim, o presidente Lula nessa reunião com o Hugo Mota, ia sim fazer o possível para tentar encurtar ao máximo essa transição, já ciente de que eliminá-la totalmente não seria possível. E ali, desde ontem, no fim do dia, pelas conversas que eu tive, já circulava nos bastidores essa possibilidade de se reduzir essa transição para algo em torno de 1 ano. Eu até cheguei a ouvir uma especulação até menor, de 6 meses a 1 ano, foi o que tinham trazido para mim em uma dessas conversas que eu tive ontem. Inclusive, isso entra dentro do bojo daquela informação que a gente estava trazendo aqui no começo do jornal, de que há uma vontade do governo federal também de deixar, havia pelo menos, antes dessa conversa de Hugo Mota com o presidente Lula, uma vontade de deixar alguma gordura para que o Senado pudesse ter uma participação importante também nesse processo e fazer um aceno para o eleitor também, para que todo mundo pudesse dividir um pouco os louros. Então, eu de fato estou estranhando que já tenha saído dessa reunião o formato final do texto para uma transição em 1 ano. Porque o que eu estava ouvindo é que qualquer gordura adicional ali que ficasse poderia ser eventualmente retirada no Senado para fazer um aceno ali para Davi Alcolumbre, garantir que os senadores estejam também contentes em fazer a aprovação dessa matéria sem grandes turbulências, sem grandes dificuldades. Mas fato é que o Hugo Mota já chegou para a conversa do presidente Lula hoje de manhã, tendo no radar essa possibilidade de encurtar a transição para algo em torno de 1 ano. De fato, é algo que vai contra o que estava sendo conversado com os setores afetados, o empresariado em geral, que estava querendo uma transição mais longa. Mas aí é aquela história que a gente trouxe desde o início das discussões sobre esse tema. De nada interessaria a Lula abraçar essa agenda, ele que lá atrás nem sequer era tão afeito a essa proposta, de nada adiantaria abraçá-la se os resultados, o impacto, o efeito disso no humor do eleitor só vier lá na frente depois das eleições. A gente não pode esquecer que isso só entrou no radar do governo federal com essa força porque tem a possibilidade de contribuir para essa agenda positiva que Lula cria de olho nas urnas. Vou colocar em tela, a gente teve repercussão do assunto da escala 6x1 com a Érica Hilton. A Érica Hilton foi a autora original da PEC, que deu, portanto, vazão ao desdobramento do que a gente viu hoje, do que será publicado no relatório do Léo Prates. Dentre outros assuntos, conversando com a Érica, ela me disse o seguinte: estamos felizes em ver a proposta andar, muito atenta com todas as possíveis manobras que o Centrão e a direita podem querer fazer para prejudicar o texto e os trabalhadores. Pontuando aqui que a vigilância continua, Larissa Rodrigues, do governo, em relação a esse assunto. É o que a gente dizia agora há pouco. Hugo Mota azeitou com o governo, com o presidente Lula, fez ali um gesto muito aproximado para o presidente Lula do que o Lula queria, né? Conseguiu, né, trazer uma transição muito menor, esse era o ponto de divergência até aqui, mas ele vai precisar ainda convencer essa turma, né? O Centrão e a oposição, que dias atrás tentava uma emenda de 10 anos, de apenas 10 anos, né? Uma transição curta de 10 anos para essa proposta passar a valer. Tainá, desde que veio a informação, né, a Isabel trouxe pra gente, depois o Hugo Mota confirmando ali de que essa transição seria só 1 ano, eu tô tentando conversar com alguns líderes porque foi uma surpresa, considerado uma surpresa. Claro que o Planalto queria, o Planalto sempre dizia, a gente vai reduzir esse prazo de transição para que o trabalhador sinta imediatamente ou no menor tempo possível a redução
nessa carga de trabalho. Mas Hugo Mota embarcar e garantir em um ano chamou a atenção dos líderes com quem eu conversei até agora. Há até uma versão rondando ali nos bastidores do governo federal como um todo, de que se essa margem, se essa transição menor não é apenas uma margem de negociação. Há um temor que o texto mude, tanto no plenário da Câmara dos Deputados e principalmente lá no Senado Federal, onde as coisas não estão tão organizadas e com o presidente defendendo, como acontece no caso da Câmara com o Hugo Mota. Então, é o Planalto já prevendo, vai ter que negociar. Hoje me pontuaram que o Hugo Mota então, vai ficar... Admitem, Lari, que é um caminho. Eu escutei isso hoje ali do Palácio do Planalto e do próprio Centrão, dizendo a gente não vai aceitar esse período de transição tão curto. E que o Planalto já prevendo que pode ter bateção de perna ali, uma tentativa de reduzir esse prazo, joga um prazo muito pequenininho para ter uma margem de negociação. Claro, no plano ideal, eles querem que o Hugo Mota consiga trazer e pôr em prática o que foi aprovado. Mas e no Senado? Há uma grande incógnita se será possível deixar de um ano só esse período de transição, principalmente no Senado Federal. E o Centrão, claro, está reclamando. E outra coisa, para encerrar rapidamente, que me chamou muito a atenção, é que Léo Prates conversou com o Hugo Mota antes do encontro com Lula e depois já foi chamado para o anúncio. Então não houve também um repasse ali para o próprio relator. Conversar. Foi ali, vamos todo mundo anunciar e não quero mais discussão sobre esse período de transição. Rapidamente, porque eu tinha pedido até uma manifestação para o presidente da Câmara sobre esse assunto mais cedo e aí não deu tempo da gente trazer, Ele ali acabou explicando em linhas gerais, e trazendo essa novidade da transição, mas na mensagem anterior que ele me passou, não houve menção à transição, como os 3 principais pilares que ele considera que são necessários para essa convergência com os demais. Ele cita a redução da jornada semanal de 44 para 40, a garantia dos 2 dias de descanso e a manutenção do salário sem qualquer redução. Esses são os pilares que vão orientar a construção do texto de convergência, porque sim, Léo Prates apresenta agora o seu relatório com essas sugestões vindas do Palácio do Planalto, mas o que vai passar depende de negociação durante a semana. O acordo foi Lula e Mota, mas ainda falta combinar com os líderes, Você joga lá em cima para colher o meio termo no Senado Federal, essa estratégia mais ou menos desenhada. Obrigado, Lari.